Meus irmãos e minhas irmãs, estamos comemorando os 40 anos de existência da nossa querida e amada paróquia de São Paulo Apóstolo, paróquia da Arquidiocese de Maceió. E eu, como assistente eclesiástico, diácono desta paróquia, tenho a alegria de poder estar agora com vocês através deste vídeo para falar um pouco deste momento festivo. Momento festivo do qual nós podemos nos gloriar. Nós podemos nos alegrar porque passamos por dificuldades neste tempo para poder chegar onde estamos agora. Sobretudo quando a gente lembra da questão da pandemia. Um momento difícil para toda a humanidade, um momento difícil para a nossa igreja, um momento difícil para cada um de nós, em particular, e para a nossa unidade de igreja local. Passamos por dificuldades, por noites tenebrosas, por escuridão, por trevas. Tivemos muitas dificuldades, muito sofrimento. A igreja, como templo, como pedra fechada. Mas fechamos só a parte estrutural, mas a parte espiritual nós continuamos abertos. Com a oração, com a Santa Missa, televisionada pelos meios da rede social de nossa paróquia, mas estávamos unidos como igreja que somos, passando pelas adversidades, pelos obstáculos da vida, no sofrimento que a pandemia nos gerou, porque foi um sofrimento físico, um sofrimento real, um sofrimento espiritual. Mas conseguimos vencer. E agora estamos aqui para podermos celebrar esta vitória em meio aos percalços da vida, mas comemorando. Sobretudo agora, neste tempo dos 40 anos que estamos vivendo da nossa paróquia. Passamos pelo vale tenebroso da dificuldade, passamos pela pandemia. É verdade que ainda estamos nela, ainda estamos vivendo com uma certa sobriedade, com uma certa vigilância, mas comemorando a alegria de sermos igreja. Igreja atuante, igreja viva, igreja missionária, igreja presente em todos os momentos da nossa existência, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, como este agora, mas também nos momentos de dor. Sabendo da certeza de que nosso Senhor está no meio de nós. E pela intercessão de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, poder celebrarmos festivamente os 40 anos de existência da nossa paróquia. Olha, quando eu vim morar aqui em 80 para 81, eu cheguei aqui não tinha igreja, mas tinha já um grupo que se reunia, né? A celebração era lá no Arudo, e outros, antes de mim, tinha outras pessoas que dizem que foi ali em frente da igreja, onde é hoje a igreja, numa palhoça que fizeram, e também nos lares, mas eu não alcancei. Só alcancei mesmo quando era no Haroldo, após o Haroldo, então foi tempo que fez o salão ali. Era pequeno o salão, não era nem daquele tamanho, era um pequeno. Onde era a cozinha hoje? Aquele era o tamanho, era aquele. E daí começou a celebrar ali, e nós passamos tudo, nosso trabalho todo para mim. Olha, a aceitação foi boa, porque eu creio que foi tão boa que todo mundo ajudava, né? Se doava, né? Final de semana estava ali o mutirão, com pessoas cozinhando, as mulheres cozinhando para os homens e os homens trabalhando. E, e todos era muito bom, eu gostava, porque é a alegria, né? Conhecendo mais irmãos e assim a gente fomos em frente. Olha, houve muita doação, né? Aí depois das arrecadações com bingo e outras coisas, aí foi que começou a colocar pessoas para trabalhar. Mas enquanto não tinha fundos, foi a comunidade mesmo. Enquanto não tinha fundos, foi a comunidade. Aí depois começamos a arrecadar alguma coisa e levantamos
Aí parou nas paredes, esperou para arrecadar fundo de novo para fazer a coberta. A coberta já não era mais Dom Fenelon, já era outro bispo. Muita alegria e muito amor pela nossa Santa Igreja, né? E pelos padres que amei. E a senhora tem alguma mensagem que a senhora queira passar para essa turma mais nova que tá participando hoje da igreja, que está chegando? Que continue, né, minha filha? A mesma missão que nós fizemos também. E hoje, estamos nessa idade, passamos para os outros, né? Para os jovens. Quando começava as missas, todo padre que estava aqui, e na época era Padre Aníbal, então o Padre Aníbal pedia muito o povo, dizia: minha gente, o coral é tão grande, por favor, façam um hino para São Paulo. São Paulo não tem ainda o hino dele. Aí e ninguém ligava. E todo domingo nas missas ele cobrava, todo domingo. Quando foi um dia de sábado, ele vinha todo sábado e domingo. Ele vinha sábado e voltava na segunda-feira, o Padre Aníbal. Um padre muito bom, gostava muito de mim. Eu não quero nem lembrar tantas saudades que eu tenho dele. Foi um padre maravilhoso, foi um pai, foi tudo para mim de bom. Então, ele acreditava em mim. Aí ele dizia, eu cantava na igreja, né, era eu que escolhia os hinos, logo no início. Eu não tinha coral. Aí, quando ele chegava, perguntava logo: cadê Tereza? Já escolheu os hinos, Tereza? Eu dizia: já, padre. Aí ele mandava eu cantar, me mostrava os hinos para poder a gente cantar na missa. E depois e nada ninguém fazia. E ele reclamando. Quando foi um sábado à tarde, eu estava aqui e eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, tanta gente. E o padre Aníbal todo domingo cobra e ninguém faz nada pelo hino de São Paulo. Aí eu digo: sabe quem vai fazer esse hino? Eu. Peguei uma caneta, peguei um caderno grosso, que ainda hoje eu tenho aí, e fui para a porta da Helena, que a Helena morava aqui, que você deve ainda lembrar da Helena, né? Aí eu me dava muito com ela sentadinha por dentro, e me sentei na porta dela. Ela disse: o que vai fazer aí, mulher? Venha para cá. Eu digo: não, depois eu lhe mostro o que eu estou fazendo. Aí meti a caneta, comecei a tirar verso. Esse não presta. Aí eu pegava outra folha, fui fazendo. Fiz o primeiro, depois fiz o segundo, depois continuei. Aí depois de pronto, eu fiquei olhando, o que eu não achava de acordo, eu tirava e mudava. Eu sei que eu não passei 2 horas, e fiz o hino. Aí disse: agora é a música. Eu achava mais difícil a música, eu digo: mas eu vou dar ele completo, não quero. E já que não fizeram, eu vou ver se eu faço sozinha. Daí fiquei lá sentada, cantava uma coisa, cantava outra, um hino antigo que eu sabia, que a minha mãe era muito católica, e criou a gente na igreja, eu era viva na igreja mesmo. Então, eu fiquei, botava um verso, não prestava, botava outro, não prestava. Depois, meu Deus, foi Deus que me iluminou naquela hora, e eu botei esses versos e gostei, e aí agora vai a música. Aí comecei a botar uma música, comecei a cantar com a música, e aí fui com música de outros hinos, não dava certo. Depois, aí eu fiquei pensando assim, aí, São Paulo apóstolo, Santo Altaneiro, louvemos com alegria nosso Padre. Uma coisa dessa é uma saudade muito grande que eu sinto, e uma honra. Jesus Cristo me deu a minha inteligência, meu Deus, para eu fazer as coisas da igreja, que eu tanto amo, meu Deus.
Recebi um convite do Padre Aloísio para ficar responsável pelo livro de tombo. E o livro de tombo é onde está colocado todas as atividades, as festividades, tudo que acontece na igreja. Então, quem quiser saber mais sobre a paróquia, podem visitar a igreja e procurar o livro de tombo que vocês veem. E este livro de tombo eu trabalhei durante a administração do Padre Aloísio e continuo com o Padre Manuel José. Também com o Padre Manuel José, ele criou o Conselho Paroquial de Pastoral e a partir daí eu passei também a fazer as atas, ficar responsável pelas atas nas reuniões do CPP. É um trabalho bom, bonito, que eu vejo, a gente vê todo o trabalho da igreja, o trabalho do pároco e as atividades, como são dinâmicas, como são importantes para todos nós que participamos da igreja. Estamos dentro das comemorações dos 40 anos da nossa paróquia, paróquia de São Paulo Apóstolo. E nesta paróquia eu cheguei em 11 de junho de 2011. Então, vim para suceder ao padre José Aloísio, que aqui ficou por 13 anos. E aqui encontrei uma paróquia muito bem estruturada também nas suas pastorais, nos movimentos, nos serviços e também numa estrutura diferente das paróquias por onde eu já tinha passado. É uma estrutura com bastante espaço de acolhimento para as pessoas. Ao chegar aqui em 2011, eu não trouxe nenhum programa pronto para aqui realizar, porque a Arquidiocese de Maceió já tinha o seu programa, que era o programa de todas as paróquias, para construir uma igreja samaritana, para construir uma igreja orante e para construir uma igreja missionária. Aqui a gente já encontrou muitos grupos que privilegiavam a oração, porque na igreja os grupos têm como meta principal a oração. E aqui também já encontrei um campo aberto para a missão. Quando aqui cheguei, a paróquia era bem maior, tinha outras comunidades, que hoje já se formou uma nova paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós cedemos 4 comunidades para aquela nova paróquia. Então, daqui da paróquia da Igreja Matriz, irradiava-se este caminhar missionário, seguindo o exemplo de São Paulo Apóstolo. Fizemos com os grupos, fizemos com a juventude, muitos momentos de evangelização, muitos momentos de missão. E, para criar o rosto dessa igreja orante, missionária, a gente também deu impulso para a dimensão samaritana da igreja. Então, aqui fomos criando aos poucos, juntamente com o dia 20 dos Romeiros, um espaço de acolhimento para o Romeiro, uma sopa mensal para o Romeiro, que também dizia o nosso acolhimento, e aos poucos também foi nascendo um grupo que teve esse cuidado de verificar as necessidades dos irmãos e irmãs, para que o rosto samaritano da igreja
fosse se estabelecendo cada vez mais, que é o Grupo Madre Teresa de Calcutá. Então, nestes 11 anos, eu vi muita coisa aqui nascer. Pastorais novas, grupos novos, movimentos novos. Vi também uma paróquia florescer aqui dentro desta outra. É claro, porque já havia um terreno bem adubado e que já foi cultivado e que esta paróquia de 40 anos tinha crescido tanto que já tinha dado muitas outras paróquias. E dentro destes 11 anos também nasceu uma nova paróquia. Então, é um tempo de olhar para o passado e agradecer a Deus que me concedeu esta graça de estar aqui nesta paróquia. Olhar para o presente com um compromisso renovado, redobrado. E olhar para o futuro com muita esperança. Não chegamos ainda onde devemos chegar. São Paulo nos convida a lançar o olhar para frente. E este olhar para frente, tendo as pegadas de Paulo e tendo os seus ensinamentos, que estamos cada vez mais conhecendo para amar a Jesus, para amar a igreja, para amar a missão. Então, neste tempo, o que foi forte foi despertar este amor à igreja, Jesus Cristo e a missão nas pegadas do nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo. Dele aprendemos muitas coisas. A nossa comunidade Aparecida, ela teve início devido à necessidade de alguns idosos que nós temos aqui, que tínhamos na época na comunidade, no do Belião, que só tínhamos a paróquia de São Paulo Apóstolo, no Salvador Lira. E tem alguns idosos que eram os fiéis, que faziam parte, e eles tinham dificuldade de se locomoverem até lá, no período chuvoso, até mesmo sem chuva. Então, começou a se rezando um terço, pegando doações nas casas dos moradores, os moradores davam doação, e, por fim, de tanta reza, de tanto terço, apareceu que a doação do terreno foi construída com as doações também dos moradores, através de bingo, de rifa. E até hoje nós vamos completar agora, nós estamos 15 anos aqui, né? Vamos fazer 16 anos. E no mês de outubro, o bispo Dom Antônio veio aqui e teve a abertura de toda a missa, de todo o processo. Mas em 2012 teve a primeira missa, que foi na Associação dos Moradores. E dali se deu a partida, que foi colocada a pedra fundamental aqui, e aqui era rezada o terço pelas mulheres que faziam parte. Hoje nós temos movimentos, temos corais, né? E no início se deu com o padre Manuel Alves, que deu continuidade ao padre Petrus, padre Jails, padre Aloísio, e por fim, em 2011, é padre Manuel José, que está aqui conosco, e esses 40 anos que nós fazemos parte, nós temos os movimentos aqui, as Mulheres do Terço, temos Legião de Maria, temos a Pastoral do Dízimo, Pastoral da Acolhida, temos liturgia, temos corais, né, vários corais, temos que foi constituído o coral aqui, o coral Nossa Senhora Aparecida, que dele saiu a raiz do Geração Aparecida, tem Unidos em Cristo, tem a IAN, que foi formada também, mas a IAN foi da parte da paróquia. O padre Manuel José também é o padrinho e fundador do coral Mãe da Misericórdia, que foi formado também aqui da Aparecida. No sábado, nós temos ofício de Nossa Senhora e todos os domingos, às 10 horas, nós temos a Santa Missa. Então, a nossa comunidade do início só tinha quem? Os vicentinos e as Mulheres do Terço e Legião de Maria. Hoje já temos inúmeros movimentos e, graças a Deus,
com a permissão de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui também festejando os 40 anos da nossa paróquia de São Paulo Apóstolo. Amados irmãos e irmãs e filhos na fé em Cristo Jesus. Eu sou o diácono Inácio Filho, da Arquidiocese de Maceió, assistente eclesiástico da Paróquia de São Paulo Apóstolo, que está comemorando os seus 40 anos de existência. E dentro desse contexto festivo dos 40 anos, eu venho aqui falar um pouco da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, da qual nós conhecemos como Santuário de Fátima. Ele que surgiu acerca da devoção dos moradores aonde o santuário se localiza, que é o loteamento Pouso da Garça. E ali, motivado pelo pároco da época, nós começamos a introduzir a oração do Santo Terço nesta comunidade, no loteamento Pouso da Garça. E todos os sábados, no final da tarde, os moradores que ali moravam começaram a se juntar para rezar o terço. Debaixo de uma árvore frondosa, muito grande, que fazia sombra, justamente no local onde hoje se encontra o santuário. Esta árvore nós nos reuníamos todos os sábados e ali tinha a recitação do Santo Terço. O impressionante dessa história é que uma das moradoras que fazia parte do grupo que rezava o terço debaixo dessa árvore, toda vez no final do Santo Terço, ela escondida das outras pessoas em silêncio total, no sigilo, como ela dizia, ela jogava no terreno uma medalha de Nossa Senhora e suplicava à Virgem Maria que, através dela, através de Nossa Senhora, aquele local fosse dedicado à Virgem Maria, a Santa Maria, nossa mãe. E aí, a cada terço rezado, ela ia jogando uma medalha. Foi quando, em um determinado momento, o nosso pároco, que na época era Padre Aloísio, José Aloísio, resolveu ir para a Europa, fazer uma viagem. E iria passar por Portugal, por Fátima. E aí ele, conversando comigo, disse: Inácio, vamos, eu não era diácono na época, isso há 12, 15 anos atrás, eu vou trazer algo de lá, de Fátima, que a gente possa colocar neste local, quando vocês rezam o terço. E para ser um sinal de devoção. E aí ficou assim. Quando ele retornou de Portugal, ele trouxe um vitral em forma de azulejo com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e dos pastorinhos, dos 3 pastorinhos. Nós erguemos uma parede no local onde se encontrava a árvore, neste terreno, e ali a gente introduziu este vitral. E continuamos a rezar o terço todo sábado, agora só que ao redor desta parede, onde se encontrava esse vitral com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Com o decorrer do tempo, a gente foi percebendo que foi aumentando o número de pessoas que ali se encontravam para rezar o terço. E aí veio o desejo da gente começar a celebrar a Santa Missa. E aí, uma vez por mês, o pároco vinha para este local e nós celebrávamos a Santa Missa. Foi quando começou a aumentar o número de pessoas e a gente viu a necessidade de cobrir o espaço onde se encontrava a parede com o vitral. E nós cobrimos, e ali, uma vez por mês, nós tínhamos a Santa Missa, neste local onde hoje é o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Foi quando houve a mudança de pároco, Padre José Aloísio saiu da paróquia e entrou o Padre Manuel José, nosso pároco até então. E continuamos a rezar o terço aos sábados e com uma missa a cada mês, uma vez por mês. Mas a quantidade de pessoas foi aumentando. E aí veio o desejo de construir uma capelinha dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E aí resultou no que temos hoje, este santuário. Santuário dedicado à Virgem do Rosário de Fátima, onde nós temos missa todos os domingos e esta comunidade viva
que agora faz parte oficial e integrante da paróquia de São Paulo Apóstolo. Foi assim que surgiu a nossa comunidade. Foi assim que surgiu o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Eu comecei a trabalhar na paróquia com a tesouraria, com o Padre Aloísio. E também com o Padre Aloísio, eu, junto com a irmã Zenaide, Caçula, Marluza, nós, após o Padre Aloísio, ele queria deixar uma mensagem na igreja, alguma coisa que lembrasse a fraternidade, a campanha da fraternidade. E ele queria criar alguma coisa e criou a Missa do Pão. Nessa Missa do Pão, muita gente de toda essa redondeza. Em 2016, nós colocamos no jardim da Igreja Aparecida, foi levantado um monumento e foi colocado a imagem lá. Ela foi introduzida por Padre Manuel José e um padre redentorista, porque em 2016 nós tivemos a visita da imagem peregrina, por conta do ano jubilar dos 300 anos de Aparecida. Então, no dia que o padre redentorista trouxe a imagem peregrina de Aparecida para cá, Padre Manuel, junto com o redentorista, introduziu a imagem que ficou no jardim, por conta das pessoas passarem e às vezes se ajoelhavam diante da porta, rezavam. E agora, com a imagem, as pessoas rezam, se benzem, fazem pedido, agradecimento. E foi muito importante, porque a imagem peregrina passou aqui na comunidade, ela passou aqui na Igreja Aparecida, ela foi visitar as escolas que ficam aqui no do Belião, foi na residência de alguns doentes, tudo aqui no conjunto do Belião. Foi no dia 19 a 21 de junho de 2016. Nós tivemos a honra de ter esse padre redentorista que conduziu toda a celebração nesse dia. Vieram muita gente, criança, idosos. E com uns 3 meses, o padre disse, vamos fazer um levantamento para a gente saber, fazer um diagnóstico da situação. Aí a gente viu que tinha 53 idosos, 40 e tantas crianças, e fora as mães e homens também. Aí a gente fez o seguinte, a irmã já era coordenadora no Tabuleiro do Novo, de uma comunidade da pastoral que pertencia à paróquia. Aí a gente disse, irmã, vamos abrir uma comunidade aqui na matriz para atender esse pessoal mais perto. Aí criamos a Pastoral da Criança em 2000, que foi um sucesso. Já houve tanto cursos de culinária caseira, como reaproveitar alimentos, nutrição, amamentação e cuidados com o recém-nascido, o aleitamento materno e muitas coisas que a gente fez na Pastoral da Criança e continuamos fazendo. É um trabalho muito bonito para as pessoas que estão recém-aposentadas e que têm vontade de participar e querer ser útil na comunidade. É um dos grupos ótimos de trabalhar, porque tanto a gente ajuda como é ajudado, porque a gente começa a aprender as coisas que a gente nem sabia. E a gente reaproveita, é alimento, é tudo. Então, e depois que o padre Luiz saiu, nós continuamos com o padre Manuel José. Padre Manuel José, a gente sabe, é muito dinâmico.
muito dinâmico, muito bom da gente trabalhar. É um incentivador. Ele ajuda muito a gente, ele está sempre presente nas nossas atividades. Eu digo sempre, Padre Manuel é um bom pastor, porque ele está presente na vida da gente. As pessoas que precisam de uma palavra, uma confissão, de uma explicação, ele está pronto para dar. E ele dá, não precisa nem ele conhecer, parece que ele já conhece todo mundo. Porque quando a gente se aproxima, que começa a conversar com ele, ele já tem resposta para aquilo que a gente está falando. Eu digo sempre, ele é um pai, um irmão, um amigo. Por isso que eu digo que ele é um bom pastor. Hoje nós temos Padre Manuel, como uma pessoa que a gente já conheceu de pequeno, parece. E desejo a ele tudo de bom. Que Jesus ajude e esteja sempre presente na vida dele. Que ele não foi à toa que ele veio para a paróquia São Paulo Apóstolo, porque ele tem muita coisa de São Paulo Apóstolo também. Ele começou a missa, antes de começar ele disse, olha, quando terminar a missa, não vai sair ninguém da igreja, ninguém, que tem uma grande surpresa para vocês hoje, que há tanto tempo eu esperava, e todo mundo, quem é, o que é? A igreja cheia, a igreja do Padre Aníbal, a missa era cheia, topada. Aí, quando terminou a missa, ele, não sai ninguém, não sai ninguém. Aí todo mundo, a igreja cheia. Ele disse, olha, Tereza, vai cantar o hino aqui para vocês ouvirem, viu? Aí tanto tempo que eu peço, tanta gente, e ela fez sozinha com Jesus Cristo e São Paulo Apóstolo. Aí eu peguei o caderno, que eu não sabia de qual ainda. Aí peguei o caderno, cantei o hino sozinha, todo mundo. Foi tanta palma, que eu não sei não, chegava a estralar do povo. E gente chorando. Foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. E eu cheia de alegria e parece que eu estava abraçando Jesus Cristo ali com a maior força. Digo, meu Deus, obrigado pela minha inteligência, pelo que vós me dá todo momento. Aí eu agradecendo bem alto. E o padre disse assim, está vendo como é as pessoas que vivem com Deus? Tanta gente não fizeram hino, uma pessoa só, indicada para São Paulo Apóstolo. O importante é a gente lembrar de pessoas que marcaram a nossa paróquia, com o seu jeito, com a sua maneira de ser. Dona Benedita na catequese, seu Paulo como eletricista. E hoje nós temos a Ana, que nos alegra com as suas apresentações, seu Josias fotografando. E lembramos também muito da evangelização com a Marieta no grupo Mãe Rainha. Eu enxerguei que estes 40 anos ele precisava ser celebrado com um olhar mais distante. Por isso a gente tentou celebrá-lo dentro de um ano, dando um pouquinho de mais tempo. Porque a gente não podia celebrar 40 anos dentro de uma missa, dentro de uma hora, dentro de alguns minutos. E aqui a gente intensificou esta celebração na festa de São Paulo Apóstolo. Mas ela já havia começado muito antes, quando todo segundo domingo nós chamávamos a atenção do nosso povo católico para este momento que a gente estava caminhando para lá. Convidamos o povo a fazer esse caminho dos 40 anos, lembrando momentos da nossa história, cantando o hino alusivo aos 40 anos, entrando com um banner que marcava os 40 anos. Então, foram os primeiros passos dados
para a gente fazer esta caminhada celebrativa, fazer memória, agradecer, louvar a Deus e sentir que os leigos poderiam ter um papel de protagonismo muito grande na celebração destes 40 anos. Porque se a paróquia caminhou 40 anos, ela deve muito aos leigos engajados nos grupos, nos movimentos, nas pastorais, nos vários serviços. Foram eles que foram trilhando este caminho de construção de uma paróquia que chega aos 40 anos com bastante vitalidade. Nestas últimas semanas, a gente tem vivido intensamente a celebração destes 40 anos. Primeiro, nos formando cada vez mais para conhecer o nosso padroeiro, e a gente agradece e louva a Deus muito por nos ter colocado São Paulo como padroeiro. Não sei se vocês sabem, mas inicialmente não seria São Paulo o padroeiro desta paróquia. O padroeiro desta paróquia seria Nossa Senhora Aparecida, mas o arcebispo, naquele momento, que era Dom Miguel Fenelon Câmara, em memória, foi ele que criou esta paróquia, dia 25 de março de 83, ele colocou o nome, Paróquia de São Paulo Apóstolo. É a única paróquia, dentro deste conjunto de tantas aqui na nossa arquidiocese, que tem este padroeiro. E ele nos incentivou muito nesta caminhada, de criar comunidade, de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo. São Paulo nos colocou também a intensificar a nossa oração. Dentro dos 40 anos foi muito forte os momentos orantes, do rosário. O povo se colocou mesmo nessa atitude de uma igreja orante, a exemplo de São Paulo, que nada sabia fazer sem a oração. Escrever, orava. A missão estava em oração. E a sua paróquia, confiada a ele há 40 anos, também trilhou estes mesmo caminho que ele nos ensinou.